Este homem, por 12 anos, ele ficou preso e ele escreve livro. E este livro é o segundo mais lido em todo o mundo. Entenda qual é o livro, saiba quem é esta pessoa. Impressionante, não sai desse vídeo por nada. Fica até o final. John Bunyan, ele foi um grande pregador inglês. Ele era puritano. Puritano era um grande movimento na Inglaterra que queria tirar toda a influência da Igreja Católica de dentro da Igreja inglesa. E ele pertencia a esse movimento puritano. Eles já haviam se desvencilhado da Igreja Romana, mas os puritanos viram que ainda havia muita liturgia da Igreja Católica dentro da Igreja inglesa, da Inglaterra. E eles viram também não somente a liturgia, mas algumas doutrinas da Igreja Católica ainda reinando dentro da Igreja da Inglaterra. Então ele fez parte deste grande movimento, que é o movimento puritano. Como os líderes religiosos e políticos não queriam cortar os laços com Roma, então eles começaram a proibir os pregadores a pregarem sobre uma reforma profunda dentro da Igreja da Inglaterra. Mas eles continuaram pregando e eles foram perseguidos. É tanto que um grupo veio para a América do Norte e ali fundaram a Plymouth, aquela vila dos peregrinos. Eles vieram depois dos peregrinos, mas foi ali que eles vieram em busca de refúgio. Ali nos Estados Unidos, eles eram tão puritanos, até mesmo no sentido da palavra, que eles têm uma cidade lá perto de casa, onde nós moramos, chamada Salem. Salem é conhecida por feitiçaria. Então os puritanos, ao chegarem ali, eles eliminaram 20 feiticeiros, líderes feiticeiros, para purificar aquela cidade de Salem. Eles amavam a educação e eles instruíram os seus filhos a irem somente para uma boa escola, e eles fundaram a Harvard nos Estados Unidos no ano de 1636, só para que os seus filhos tivessem uma universidade onde eles se formassem para o ministério. Eles fizeram grandes coisas. Enquanto isso, na Inglaterra, John Bunyan, ele foi preso. A sua esposa clamava aos líderes para que soltassem o seu esposo. Ela chorava, apelava, clamava, entrava com todos os recursos possíveis, mas apesar de todo o esforço da sua esposa, ele ainda permaneceu por 12 longos anos na prisão. E durante esses 12 anos na prisão, ele escreveu um livro, um dos maiores livros já publicados em termos de ficção religiosa, de alegoria na literatura, chamado O Peregrino. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas esse livro foi traduzido para 200 línguas. E teve um período da história em que este livro, chamado O Peregrino, ele foi o segundo livro mais popular do mundo depois da Bíblia. Alcançou milhares e milhares de pessoas, e até hoje esse livro, desde quando ele foi imprimido pela primeira vez, impresso pela primeira vez, em fevereiro de 1670, até hoje ele ainda é publicado. Nesse livro, John Bunyan descreveu uma alegoria do que o cristão passa na sua caminhada rumo à Canaã celestial, passo a passo. Ele descreve ali um personagem chamado Cristão. Cristão um dia leu num livro que se refere à Bíblia, de que a sua cidade, que era chamada de destruição, iria realmente ser destruída com fogo e enxofre.
Quando ele leu isso naquele livro, ele simplesmente ficou apavorado. Ele começou a pregar para todas as pessoas da sua cidade, chamada Destruição, de que a sua cidade iria realmente ser destruída com fogo e enxofre. Mas ninguém dava atenção a ele. E quanto mais ele insistia, olha, a nossa cidade vai ser destruída, a nossa cidade vai ser destruída, eles riam, zombavam. O cristão já não sabia mais o que fazer. Até que um dia surgiu um outro personagem chamado Evangelista. Evangelista chega para cristão, vê a angústia dele em tentar passar uma mensagem urgente para a sua cidade, porque ela seria destruída, e não estava conseguindo, nem conseguindo convencer, e nem conseguindo também encontrar um caminho de escape. Evangelista disse: não se preocupe. Existe uma maneira de não somente você, mas cada habitante da sua cidade escaparem da destruição. Essas são as boas novas que eu trago para você. Há uma maneira de você ser salvo. Aliás, há uma única maneira de você ser salvo. Há um só caminho, é Cristo Jesus. Evangelista olha para cristão e aponta no horizonte. Você está vendo aquela luz lá adiante? Cristão olha para ele e diz: um portão lá adiante. Não estou vendo o portão. Ok, você está vendo aquela luz? A luz eu estou vendo, mas o portão não. Ok, não tem problema. Então você, se quer escapar da destruição, siga aquela luz. E chegando na luz, você vai encontrar o portão. Um dia, cristão sai da sua cidade, destruição, em rumo daquela luz. Só que ele sai carregando um grande, enorme, terrível e pesado carga nos seus ombros. Essa carga terrível, pesada, enorme, representa os pecados que nós cometemos no dia a dia. E cristão sai carregando aquele enorme peso nos ombros na direção da luz. Antes de chegar à luz, ele encontra com dois personagens: o senhor mundano e o senhor materialista. Esses são dois terríveis obstáculos para aqueles que estão saindo da cidade da destruição e indo para a cidade celestial. E aqueles dois personagens lançam cristão no pântano do desânimo. E ali cristão fica lutando no pântano do desânimo por um bom tempo. E ele não conseguia sair daquele pântano do desânimo. Ele havia sido pego por dois personagens, o senhor mundano e o senhor materialista, e cai profundo no pântano do desânimo. É ali que você está agora? Você está lutando, você está pensando até em abandonar a igreja, ultimamente você tem enfrentado tantas lutas que está pensando em desanimar. Não desanime, mesmo quando um pecado que é tão familiar a você, o qual você já abandonou, mas que esse pecado familiar fica ali rondando a sua porta todos os dias, tentando você a voltar à velha vida. Não desanime. Mesmo que você tenha em sua longa experiência de pedir, procurar, bater, e as suas orações ainda não foram atendidas, apesar desse seu grande esforço, não desanime. Não desanime se a sua espera por Deus parece que está demorando, parece interminável. Não desanime. Não desanime se você não é valorizado no seu trabalho, parece que ninguém percebe o seu valor, parece que nada mais importa para você. Não desanime. Não desanime se você pecou, se você falhou. Arrependa.
Tira os olhos de você mesmo, fixe seus olhos em Cristo Jesus. Ele vai levantar você, e você vai voltar de novo à luta cristã. Nunca desanime, anime-se em Cristo Jesus. Ele sempre está lá por você. Você está carregando um fardo como o cristão estava carregando de pecado? Vejam só, de acordo com Nixon, o pecado não confessado é um peso tão grande, que nenhum guindaste pode levantar. Um pecado não confessado é uma escuridão tão profunda que nenhuma luz pode banir. Um pecado não confessado é uma doença tão grave, que nenhum remédio pode curar. Há algum pecado não confessado na sua vida, secreto? Você não pode caminhar com esse peso. Deixe esse peso. Por falar em peso, voltemos ao cristão. O cristão chega na luz. Tem um pouco tempo. O cristão chega na luz. Da luz ele vê um portão. Quando chega no portão, ele tenta passar pelo portão, mas o portão é muito estreito. Ele tenta de um jeito, tenta de outro, e aquela carga grande, enorme, pesada, impede de cristão de passar naquele portão, porque o portão é estreito. E ele tenta de todos os jeitos, mas não consegue. Ele fica desesperado, ele chora, ele clama por misericórdia, porque a destruição já está chegando. E ele quer passar, mas não consegue por causa daquele peso que ele vem carregando. Quando ele não aguenta mais, aparece outro personagem, a senhora Graça. A graça chega para você no momento em que você mais precisa, e tirou aquele fardo dos ombros de cristão. E cristão passa naquela porta estreita, naquele portão estreito, para a sua liberdade. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu gostei, comentar e também compartilhar. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.